Boa noite, a Mari está aqui com a gente hoje no presencial. A vocês que vão assistir essa aula em outro horário, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Senhor os encontre num bom horário agora, né? Vamos orar para começar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te engrandecer, te louvar, agradecer, Senhor Deus, por esse tempo, pelo final de semana que tivemos como igreja, Deus. Te agradecer, Pai, pelo dia de hoje, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde e pela oportunidade de mais uma vez estarmos estudando da Sua palavra, nos aprofundando mais ainda em conhecer a Ti, que a nossa mente esteja cativa a Ti, Senhor Deus. Tira todo o cansaço, Senhor, abre a nossa mente para o entendimento, Pai, que seja um tempo propício para cada um durante essa aula, Senhor, que ela seja proveitosa, Pai, que o Seu nome seja exaltado e que nós venhamos a comentar e a falar sobre tudo aquilo que o Senhor deseja e que nós nos solidifiquemos e aprendemos em Ti, Pai. Que nós possamos, Senhor, pegar todo esse conhecimento e trabalhar pelo reino dos céus como o Senhor nos chamou. Nós te entregamos esse tempo nas Tuas mãos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ética cristã, né? Nós entendemos que o reino de Deus, assim como toda a sociedade, trabalha baseado na ética, né? E nós vamos aprender como que o discípulo e aquele que é discipulado tem que viver rodeados dessas regras que norteiam o reino do Senhor, né? Portanto, o que seria a ética? Ética é o campo da filosofia que estuda os princípios que orientam o comportamento humano, ou seja, o que é certo ou errado, justo ou injusto, bom ou mal, né? É um conjunto de valores e princípios que guiam as escolhas e as atitudes de uma pessoa. Então, ela responde perguntas como: o que eu devo fazer? Como eu devo viver, né? E qual é a decisão correta que eu tenho que tomar mediante as situações da nossa vida. E ela não trata só de regras externas, mas também de consciência, de intenção, de caráter, porque as decisões que a gente vai tomando ao longo da vida tem a ver com a pessoa que nós somos, conforme fomos criados, né? E com a sociedade onde a gente vive. A ética, ela varia de acordo com o local onde a gente está. A empresa onde você trabalha pode ter regras e éticas que permitem algumas situações que outras empresas não permitem. Assim como o lugar onde você estuda, onde você trabalha, um restaurante que você se alimenta, tem uns que aceitam cachorrinho, tem outros que não aceitam cachorrinhos, né? Então é a ética do ambiente onde você está vivendo. Inclusive, regiões e países também têm éticas diferentes, né? Há lugares em que o homem pode ter mais de uma esposa. No Brasil é crime. Então, quer dizer, é falta de ética naquele país ter um casamento duplo? Lá não é, mas para nós seria. E a ética cristã, ela vem para nortear toda essa situação. Ela não é variável, porque o manual da ética cristã, ela tem um único manual que é a Bíblia, né? E nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e imutável, ela não muda, ela não se altera conforme as circunstâncias, né? Então a ética cristã, ela é muito mais do que baseada nas regras da sociedade, mas nas regras que se alinham, né, ao caráter de Deus. A ética cristã, ela é um conjunto de princípios e valores que orientam a vida e as decisões do cristão. Ela é baseada no ensinamento de Jesus, né, nas Escrituras, e nós vemos muito desse ensinamento nos Evangelhos. E o principal ensinamento que nós temos dessa ética, de como viver como cristão, é o Sermão do Monte, né? E nós encontramos ele no Mateus 5, né, nos capítulos 5, 6 e 7, e também em Lucas, no capítulo 6. É o maior sermão de Jesus, né, documentado, e é o sermão do maior pregador que já existiu, né? A ética cristã,
é viver de acordo com o caráter de Cristo, refletindo seus valores, pensamentos, atitudes e ações, né? Tem até um livro muito interessante que chama Nos Meus Passos, o que Jesus faria, né? Nós devemos viver de maneira que o nosso questionamento deve ser se as nossas atitudes estão de acordo e agradando o Senhor, né? E isso é baseado da ética cristã. Então, a base da ética cristã é mais do que regras e constituições. Ela é baseada em 3 fundamentos, que é a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, né? E a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Porque nós sabemos que o Senhor, quando Ele parte, né, que Ele ressuscita e Ele volta para o céu, Ele nos deixa o Espírito Santo, né? E Ele faz uma promessa que a gente vê em Jeremias, que as leis seriam escritas agora no coração do homem, né? E elas são escritas de maneira que é através do Espírito Santo, né? Nós não vamos mais seguir as leis porque elas estão escritas nos livros, como os religiosos da época viviam, né? Nós respeitamos as leis divinas hoje porque elas estão escritas em nosso coração, porque a transformação vem de dentro para fora. E o responsável por essa transformação é o Espírito Santo que habita em nós, né? Os princípios centrais, né, da ética cristã é o amor ao próximo, a justiça, a misericórdia, a santidade e a integridade. A gente vai ver no Sermão do Monte que ele trabalha vários tópicos, né? O caráter de quem segue a Cristo, qual é a nossa função no reino de Deus, como que a gente tem que lidar com os nossos irmãos, como que temos que lidar com os nossos inimigos, né? Como que tem que ser a nossa vida de relacionamento com o Senhor, como que nós temos que ser justos, né? Íntegros. Então, tudo isso que move a ética cristã e a vida do cristão se relaciona com o primeiro mandamento que o Senhor nos deu, né? O Senhor fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, se nós estivermos baseados na ética, na vida de Cristo, nos ensinamentos que Ele nos trouxe, nós vamos tanto respeitar o Senhor como respeitar o nosso próximo. E o nosso próximo é muito além de quem a gente ama. É principalmente quem a gente não ama. Porque o Senhor, no Sermão do Monte, Ele nos ensina a orar até pelos nossos inimigos, né? E Ele ainda diz que quando a gente ora por quem a gente ama, pouca vantagem a gente está fazendo. Porque é fácil você pedir boas coisas para quem você ama, né? O difícil é você orar por aquele que te machucou. Ainda mais quando você se sente na razão da situação, né? Mas a ética cristã nos pede que nós o coloquemos nas mãos do Senhor. Que nós desejemos que a graça que nos alcançou alcance o nosso inimigo também. Porque o nosso desejo tem que ser que o reino de Deus seja povoado, né? Tem até uma pregação que eu já assisti uma vez, e o pregador falava o seguinte: de repente o seu pecado é mais bonito do que o meu. É um pecado que aos olhos, né, da sociedade não é tão grave, mas ele distancia o Senhor tanto quanto o outro pecado, né? A pessoa que peca porque é mentirosa, peca tanto quanto o que usa drogas, né? E o que vive em recorrente pecado. E o pecado faz distanciamento de Deus e ele não faz distanciamento, diferença do pecado. O pecado é pecado. Então, nós temos o hábito de julgar com a nossa justiça. E a nossa justiça não é plena e santa como a do Senhor é. E aí, nisso está envolvido a ética cristã, porque quanto mais entendemos que nós não fomos merecedores e fomos alcançados, a gente passa a entender que o meu irmão também não merece, mas que ele precisa ser alcançado como eu fui. Baseado nisso, qual é o tema dessa aula? O caráter do discípulo que evangeliza. Porque nós temos que entender que antes de evangelizar, nós somos discípulos.
E antes de ser discípulos de alguém, nós somos discípulos de Cristo. O nosso desejo deve ser se parecer com Ele, né? Exalar a essência do Senhor. E a base dessa aula é o Sermão do Monte. É o principal sermão onde o Senhor ensina qual deve ser as nossas características, como que eu devo me parecer, como que eu devo me comportar, né? E aí o que eu tenho que pensar? O que é mais importante? Eu falar do Evangelho ou eu viver o Evangelho? Né? Vou falar de uma coisa que eu não vivo? Se eu não vivo, que experiências eu tenho? Para falar em transformação de vida, quando eu encontro na rua alguém em situação de rua. Como eu posso dizer para esse alguém que o Senhor transforma as vidas, se eu digo que conheci o Senhor Jesus, mas vivo o mesmo tipo de vida, né? Não tenho amor, não tenho graça, não tenho misericórdia, né? Falo para o outro de Jesus, mas na minha casa eu não exalo a presença de Jesus, né? Então, antes de evangelizar, precisamos ser discípulos. E se nós observarmos os evangelhos, o Senhor não começa com a ordenança de ir pregar, de ir pelo mundo e espalhar o evangelho. Ele começa formando os discípulos dele. E o Senhor é tão soberano e tão gracioso que Ele usa homens de caráter duvidoso, né? Judas foi traidor e era ladrão, né? A palavra do Senhor diz que ele ficava com a bolsa das ofertas que eles recebiam, né? E que ele não era muito honesto. Pedro, ele era impulsivo, né? Arrancou a orelha do Malco. João queria descer fogo numa cidade que não reconhecia Jesus como Messias. E nós vamos percebendo ao longo do Evangelho, com a morte, a ressurreição de Cristo, como eles foram transformados com a presença do Senhor. Eles não estavam prontos, assim como nós também não estamos. Então, o Senhor, antes de Ele mandar para o ID, Ele forma o nosso caráter, Ele forja o nosso caráter. Porque nós temos que ter consciência e nós temos que ter... A pessoa precisa olhar para nós e entender a mensagem que a gente carrega. É mais do que falar bonito, porque às vezes a pessoa evangeliza bem, nem fala tão bem assim, mas a vida é tão presente, ela chega e modifica o ambiente que a gente entende que tem algo diferente naquela vida. Se nós olharmos o Sermão do Monte, em que o Senhor fala que nós temos que ser puros, íntegros, mansos, o padrão de Jesus é altíssimo. E com a nossa força a gente não consegue atingir esse padrão. Mas se o Senhor Jesus habitar em nós, se o Espírito Santo estiver em nosso coração, se nós formos transformados pela Tua presença, nós vamos conseguir ser pequenos cristos. Nós vamos conseguir inundar, preencher o lugar onde a gente habita. E essa é a função da ética cristã, nos encher do caráter de Jesus, do caráter de Deus. O principal ensino de Jesus é o Sermão do Monte, ele está registrado em Mateus, né, dos capítulos 5 ao 7, Lucas, no capítulo 6, dos versículos de 17 a 49. Vocês vão perceber, e eu aconselho muito que, se vocês puderem ler nessa semana, essas duas passagens, né, Mateus 5 ao 7 e o Lucas 6, de 17 a 49, vocês vão perceber que o Lucas é um resumo do que está escrito em Mateus. Mateus vem trazendo um sermão mais pormenorizado, né? Ele dá mais detalhes desse sermão. E qual é o contexto histórico que esse sermão acontece? Jesus está ali no início do seu ministério, né? Ele acabou de ser batizado, ele venceu a tentação do deserto e ele começa a pregar por arrependimento. Ele começa a dizer que o reino do Senhor está próximo, o reino do Senhor está ali, né? É a primeira vez que o reino do Senhor ele é anunciado com tanta clareza. A gente, quando estuda o Antigo Testamento, a gente percebe que o Senhor já promete que vai ter um reino futuro, que será eterno, né? Que ele virá como rei,
que todo o poder de governo vai estar na mão dele, né? E naquele tempo os inimigos não vão prevalecer. E o Senhor começa a pregar que o reino do Senhor já está ali, né? Nós já vivemos, nós já vivenciamos os frutos desse reino. E o que ele exige de nós, que nós sejamos embaixadores desse reino, né? Que nós já sejamos aqui na terra pessoas que não vivem como o mundo vive, mas pessoas que já exalam o que virá no futuro, né? Que nós sejamos sombra desse reino de Deus que virá. E Jesus começa a pregar essa situação, esse reino de Deus, a transformação que esse reino exige, a diferenciação entre religiosidade e intimidade, porque era uma época em que as pessoas eram muito religiosas e o reino de Deus começa a ficar claro com a presença de Cristo. É um reino que traz cura, que traz salvação, que traz libertação. Em Lucas vocês vão observar que as pessoas que iam ouvi-lo, né, iam lá só para encostar nele. Em Lucas já diz que as pessoas tocavam nele e eram curadas, né? E às vezes as pessoas chegam para o Evangelho porque precisam de algo em troca. E o Senhor entendia perfeitamente, mas ele não deixava que nenhuma oportunidade passasse. Ele ofertava o que a pessoa precisava. Uma oração, uma cura, uma transformação, uma libertação, mas ele nunca deixava aquela pessoa sair daquela situação sem ouvir da herança que vem do Senhor, da eternidade que vem atrás dele, né? Sem ele declarar que tem novidade de vida quando nós servimos a Deus, né? E nós, como discípulos e evangelistas do Senhor, aqueles que têm, ainda que nós não sejamos, né, evangelistas, nós aprendemos os 5 ministérios, nós entendemos que cada um foi chamado para uma função diferente e que todas as funções unidas fazem com que o corpo funcione perfeitamente, mas todos nós temos esse chamamento de falar sobre Cristo. Às vezes você não vai sair para fazer missão, e às vezes você não vai atravessar os oceanos para falar da palavra do Senhor, mas você vai ser usado na sua família, você vai ser usado no seu trabalho, né? Você vai estar na fila de um banco, na fila de um mercado, e vai reconhecer a voz do Senhor e entender que aquela situação há alguém que precisa ouvir de Deus, né? E aí nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Por isso que, se nós exalarmos a vida de Cristo, isso não vai precisar mais ser um exercício. Isso vai ser um estilo de vida. E quando o Senhor prega o Sermão do Monte, ele quer dizer o seguinte, que não é somente seguir as regras que estão escritas. Nós temos que seguir. Ele, inclusive, fala que ele não veio para abolir as leis, ele veio para cumprir, né? Porém, se nós formos transformados de dentro para fora, como ele chama a sermos, isso vira um estilo de vida. Eu não preciso mais me exercitar para falar para alguém de Jesus. Eu vivo tanto tempo em Jesus, o tempo todo eu sou de Jesus, eu exalo esse reino, eu vivo as promessas do Senhor Jesus, que falar de Jesus é natural. A gente, quando é adolescente e a gente gosta de alguém, a gente o tempo todo arruma uma oportunidade para falar desse alguém, né? E viver esse evangelho é isso, é toda oportunidade de falar de Cristo e das boas novas que ele traz. E é isso que ele queria trazer. Falar de forma clara dessa transformação que o reino trazia. O sermão foi na Galileia, né? Jesus ele sobe o monte, ele se assenta para ensinar. E é muito interessante que nessa época de Jesus, os mestres ensinavam sentados. Então, quando as pessoas observavam que o mestre se sentava, eles já se preparavam para aprender. Sabia que ia ser falado algo muito importante, né? E o Senhor foi o melhor mestre que existiu, o melhor pedagogo, ele tinha as melhores estratégias para ensinar, né? Aquele público dali, nós tínhamos ali pessoas que entendiam das letras, que entendiam das leis, como a gente também tinha camponeses que não sabiam ler.
E as pessoas saíam de lá impactadas com o ensino do Senhor, né? E muito interessante que o Senhor ensina no monte. Ele sobe o monte e ele faz uma releitura das leis de Moisés. E nada do Senhor é aleatório, tudo era intencional. Aquelas pessoas sabiam que quando ele subia no monte para falar das leis, da profundidade das leis, como elas deveriam verdadeiramente ser seguidas pelo povo escolhido, as pessoas lembravam que Moisés dizia que ia vir um profeta como ele. E quando ele faz aquela releitura das leis, o coração das pessoas já começava a queimar. Será esse o profeta enviado? Né? Por isso o ensino é muito parecido. Porque Jesus queria fazer questão que ele era a resposta para aquela profecia de Moisés. Haviam ali dois grupos, né? Os discípulos que estavam ali caminhando com Cristo e a multidão que seguia o Senhor Jesus. A grande maioria queria seguir o Senhor porque queria algo em troca, né? Eram doentes, eram necessitados, eram curiosos, né? E o que a gente tira disso tudo? Que o ensino era profundo, porém era acessível, né? A gente entende que o Evangelho é algo muito profundo, difícil de evangelizar. É difícil chegar e contar para alguém as boas novas de Jesus, por exemplo. Você chegar para um morador de rua e você falar para ele que Deus tem uma nova vida para ele, uma nova transformação, que se ele aceitar Jesus, a vida dele muda. Mas e se em uma semana não mudar? E se a mudança que Deus tem para ele é a herança na vida eterna? Sabe? Se financeiramente as coisas não mudarem, se uma mulher que ora pela restauração do casamento dela, o marido não for tocado de modo que o casamento seja restaurado. Como entender esse evangelho, essa mudança que o Senhor traz e ensinar para essas pessoas que a nossa maior herança é Jesus? Que às vezes a nossa situação atual não vai mudar, mas que o Senhor tem algo para nós que é além do que acontece hoje, né? Então falar do evangelho não é simples, não é fácil, porque nós vamos pegar situações complicadas na rua, né? O que fazer quando você contar para alguém sobre as boas novas de Jesus e ele te perguntar, e por mim, por que Jesus não fez? Então o Senhor tinha um método de ensinar que mostrava para as pessoas que o evangelho era além da nossa situação atual. Era aquilo que viria depois. Mas ele também quer trazer nova vida para o atual. Então, como que a gente ensina isso tudo? Vivendo essa ética do reino, respirando o evangelho, respirando a presença do Senhor. Porque às vezes as pessoas olham para nós, passando situações difíceis, e não entendem por que a gente permanece. Então, evangelizar é a gente conseguir colocar em palavras que, ainda que Jesus não faça o que a gente pede naquele momento, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é soberano e sabe o que tem de melhor para nós, né? O povo ele vivia uma forte influência religiosa, né? O contexto em que Jesus nasce é um contexto pós-exílio, em média 400 anos, né? 500 e poucos anos que o povo tinha voltado do exílio. E eles se tornam muito religiosos porque eles entendem que foram exilados por causa da idolatria. Então eles não falam mais o nome do Senhor para não pecar contra Deus. Então cada lei que Moisés dava tinha outros desdobramentos para que eles cobrissem toda aquela situação e não corresse o risco de pecar contra o Senhor, né? Por exemplo, tinha a lei do sábado, né, que o sábado tinha que ser guardado, que não podia trabalhar nem nada. Tinha dentro da tradição judaica, você não podia cuspir no chão, porque o cuspe podia molhar o solo e naquele lugar onde você cuspiu sai uma planta.
Então você plantou naquele dia. E podia ser, sabe, o exagero para se resguardar, porque eles não queriam mais sair da terra prometida, né? Era muito mais do que não pecar contra o Senhor. Era não perder a promessa que o Senhor tinha feito, né? E o Senhor queria mostrar o quê? O Senhor Jesus queria mostrar o quê? Que a religiosidade externa não é o parâmetro do Evangelho, né? O Senhor ainda chama eles de sepulcro caiado. Vocês estão bonitos por fora, mas por dentro é podre. Porque o coração de vocês não pensa no seu irmão, né? Nós vamos ler os evangelhos e a gente vê quantos problemas o Senhor teve porque curou no sábado. E o Senhor ainda falava, mas se uma ovelha sua cair no buraco, você não vai resgatar a sua ovelha? Por que a pessoa não pode ser curada, liberta, transformada, né? Sair dessa região de sofrimento? Porque é sábado, né? Eu sou o Senhor do sábado. Então, é esse entendimento que o Senhor vem trazer, que a religiosidade dos fariseus e dos saduceus estavam deixando longe de Cristo, longe de Deus. Tão longe eles estavam que eles não reconheceram Deus na terra. E o sermão do Senhor vem trazer que a religiosidade não é a religiosidade que nos aproxima do Senhor, é um coração quebrantado, transformado, né? Eram regras muito rígidas, mas pouca transformação interior. Então, o que Jesus está fazendo com o Sermão do Monte, né? Ele rompe com essa religiosidade vazia e ele apresenta um verdadeiro padrão de Deus, que é muito mais alto do que as leis que eles ali tentavam dominar, né? Para a época, quando o Senhor diz assim, se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus, o povo olhava aquilo e falava, é impossível. Porque eles olhavam para os fariseus e para os saduceus, para os sacerdotes, e tinham isso como o auge de santidade. E as pessoas que olhavam isso falavam, eu não consigo alcançar esse lugar. Aí o Senhor vem e diz, vocês ouviram o que foi dito pelos profetas. Não adulterareis. Porém, eu vos digo que se vocês olharem, então o Senhor sobe o padrão. Porque se o seu coração é transformado com a presença de Cristo, você está satisfeito com seu esposo, com a sua esposa. A tentação do olhar já não faz parte mais da sua vida. Porque você entende que você com a sua esposa, com seu esposo, são uma só carne e vivem para um propósito diante do Senhor. Não precisa preencher a sua cama com mais nada. E aí o Senhor trazia o entendimento de que as leis eram muito mais profundas do que eles acreditavam ser. Não era só não adulterar. Porque a intenção era, então eu posso desejar, eu posso pensar, eu posso sonhar, só não posso ir lá e cometer o ato. E o Senhor fala, não, o seu pensamento tem que estar cativo ao Senhor, tem que estar rendido ao Senhor. E os nossos pensamentos são transformados quando o nosso coração está transformado. Quando as leis estão escritas no nosso coração, como Ele prometeu que seria a nova aliança. Né? O Sermão do Monte ele é um chamado à transformação interior. Ele é um convite para viver o reino de Deus, para nós sermos embaixadores, para as pessoas que possam nos ver, olhar e falar assim, realmente, tem diferença na vida dela. Né? Porque se você não nasceu crente, né? E diz que se encontrou com Jesus, e a gente não perceber mudança, o que esse encontro fez na sua vida? Né? Porque ainda que nós somos todos caídos, e a nossa justificação acontece quando nós encontramos o Senhor. Né? Quando a nossa fé está no seu sacrifício perfeito. Quando a gente batiza e a gente declara que a nossa fé está em Jesus. Né? Então você já pecava antes de Jesus, ainda que o pecado fosse bonitinho, como eu falei no início, você tem uma separação do Senhor. Né? É estar em Cristo que te faz desejável para Deus.
Agora, se as pessoas ao seu redor não percebem que houve uma mudança, que você é manso, que você é humilde, que você é misericordioso, que encontro foi esse? Então, a nossa vida, ela deve denunciar a mensagem que a gente carrega, né? Então, o Sermão do Monte é um convite para esse reino de Deus. E é um padrão para os discípulos, né? Não é só ensino, é um estilo de vida. A partir de um momento que você já não precisa mais se preocupar em como você vai falar, como você vai se vestir, porque viver para agradar o Espírito Santo e viver em comunhão com Jesus se passou parte da sua vida, como respirar, como se alimentar, né? E então, você não precisa mais decorar o que falar, decorar como orar, porque o seu tipo de vida vai exalar o Cristo que você serve. Então, e qual é a relação do Sermão do Monte, né, com o ID? Nós vamos ver que em Mateus, o Senhor vai dar a ordem, né, da grande comissão, já no finalzinho do Evangelho, que Mateus retrata, né, essa missão. E qual é a relação, então, do ID com o Sermão do Monte, né? Ele forma o caráter do cristão. Ele alinha o coração do cristão com o coração de Deus. Ele define como tem que ser o nosso comportamento. Ou seja, primeiro Jesus forma o discípulo e depois ele envia o discípulo, né? Nós vamos perceber na história de Cristo que a mudança dos discípulos vai se dando aos poucos, né? Ele envia de 2 em 2, eles voltam felizes porque eles conseguiram fazer coisas maravilhosas. Depois eles não conseguem expulsar um demônio e Jesus fala: até quando eu vou ficar com vocês? Né? E o Senhor explica para eles toda a situação da sua morte, da sua ressurreição, e Pedro nega, Judas trai, né? Só o João permaneceu aos pés da cruz. Aí eles se escondem com medo, né? Depois de se esconder com medo, descobrem que é fato que Jesus ressuscitou e começam a entender e a compreender as coisas que o Senhor Jesus falava. E depois disso ainda Jesus teve que ficar 40 dias com eles, para que eles terminassem de ser formados e pudessem espalhar o Evangelho. Então, o Senhor vem trabalhando sem pressa com o nosso caráter, com o nosso estilo de vida, né? Transformando o nosso coração até o ponto em que Ele nos envia para que a gente possa expandir o Evangelho. Então, qual que é a estrutura do Sermão do Monte? Vamos falar um pouquinho sobre o Sermão do Monte em si. A primeira parte do sermão, a gente vai ficar mais especificamente em Mateus 5, ele fala o seguinte: a introdução é o caráter do discípulo. Então, em Mateus 5, do 1 ao 16, aí a gente vai escutar o Senhor falar sobre as bem-aventuranças, né? E sobre o cristão, seu sal da terra e a luz do mundo. Então, qual é a ênfase dessa primeira parte? E quem é o discípulo de Jesus? Quais são as características? Qual é o caráter da pessoa que é discípulo de Cristo? A principal teologia é o reino que começa dentro da pessoa, começa de dentro para fora. É um caráter antes da ação, né? Então nós entendemos que a gente não faz ações decoradas, é o nosso caráter que foi transformado, que gera o servir. E o Senhor fala o seguinte: bem-aventurado quer dizer que a pessoa é feliz e afortunada. E ele fala o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os misericordiosos, os puros de coração, né? Os que têm fome e sede de justiça, os que são pacificadores. Essas pessoas são felizes. Fala também bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E na maioria das vezes nós queremos o evangelho para parar de chorar.
porque a gente não aguenta mais chorar. Mas o Senhor fala no final que bendito é aquele que é perseguido por causa do seu nome, que eles vão herdar o reino dos céus. E o Senhor vem trazendo então para nós que aqueles que são felizes diante do Senhor são os próprios de espírito, são humildes dentro do Senhor, sabe? Sabem e reconhecem que seu lugar é aos pés de Jesus, que eles não conseguem alcançar um lugar mais alto que os pés do Senhor. Isso é o seu próprio de espírito, é estar dependente de Deus. Os mansos, né, que não reagem com agressividade. Os misericordiosos, porque a gente entende que a graça que nos alcançou precisa alcançar o nosso irmão, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso tio, o nosso vizinho, o nosso patrão, né? Assim como aquele que assassinou, que roubou, que estuprou, porque a graça do Senhor vem para todos. Todos aqueles que aceitam o Senhor e se convertem, se arrependem verdadeiramente do seu pecado, merecem a graça do Senhor, né? Podem ser alcançados pela graça do Senhor. Então, o coração que foi transformado pelo Senhor entende que as pessoas que cometem grandes pecados também são filhas, também merecem ouvir o Evangelho, também precisam ouvir o Evangelho. E esse merece não quer dizer que não tem a ver com bondade, maldade, porque nenhum de nós merecemos. A palavra fala que não tem o que a gente faça, que a gente consiga comprar o que o Senhor nos fez, né? Mas também João 3,16 fala que ele veio para todos. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é alcançar esse lugar de misericórdia. E o que isso tem a ver com o evangelismo? As pessoas não ouvem só as palavras, as atitudes também pregam, né? Eu gosto muito de dizer que tem uma frase que diz, né, que nós somos a Bíblia que o povo lê, que os ímpios leem, né? Então, que tipo de vida que nós estamos levando? O que nós estamos exalando, né? As pessoas olham para nós e veem a felicidade de Cristo, de olhar para nós e falar assim, eu quero conhecer o Senhor dela, eu quero conhecer o Senhor dele. Essa precisa ser a mensagem, a verdade que a gente carrega, né? Tem também uma fala que diz que pregue e, se necessário, use palavras, né? Então, às vezes, a gente está fazendo bem para alguém e a gente nem sabe. Daqui a um tempo no futuro, você encontra a pessoa e fala assim, sabe, aquela mudança que teve na sua vida? Sabe quanto tempo você orou para que o Senhor te abençoasse e te desse a Zoe? A Zoe na sua barriga me fez entender que o Senhor era o soberano, sabe? Que Ele fez na sua vida e pode fazer na minha também. Eu tive um caso assim, de um médico, até médico negócio, que voltou a trabalhar. E aí ele falou que ele ficou muito feliz, mas ele se perguntou, ele falou, Senhor, quando que vai vir o meu? Porque a esposa dele tinha perdido. E na hora ele ficou muito feliz, mas ele se perguntou, quando que vai vir? Quando que o meu vai vir? A esposa dele ficou grávida desse filho. Olha isso. Sabe, então, a nossa esperança, e olha, como que nós temos que abrir a boca para falar das coisas que Deus faz, porque a gente nem faz ideia da necessidade de quem está do nosso lado. Às vezes a gente acha que não é. Pra gente parece que é pouco, exatamente. E a gente precisa falar, eu tenho acostumado a conversar com algumas pessoas, e assim, parece que o Senhor está tendo que fazer os milagres entre os crentes, porque nós mesmos estamos perdendo essa... Parece que assim, o Senhor está nos colocando numa posição de precisar buscar, para precisar contar que foi, para ter, exatamente, para ter exemplos do que o Senhor pode fazer, porque a gente está andando de boca fechada, né? E é isso, a pessoa está olhando você e fala assim, o Senhor fez por ela, pode fazer por mim também. E às vezes nós vamos chegar até o Senhor porque a gente está precisando de algo. Depois nós vamos entender que o Senhor é o tudo, que Ele é o motivo de tudo. Mas às vezes o meio é a necessidade, né? E se a nossa vida exalar as promessas do Senhor, a gente está pregando enquanto caminha, né?
Antes de falar como evangelista, eu preciso viver como discípulo. A nossa oração tem que ser: Senhor, me dá um coração manso, que eu seja pobre de espírito, dependente do Senhor, que eu seja puro de coração. O que o Senhor falaria ao nosso respeito? No livro de Jó, o Senhor fala, para o diabo: viu meu servo Jó, íntegro, fiel, se desvia do mal. Qual seria o testemunho do Senhor a nosso respeito? Sabe? Nós hoje temos uma vantagem muito grande, um benefício muito grande. O Senhor vive em nós. E antes do Senhor enviar o Espírito Santo, isso não existia. O que nós estamos fazendo com o Espírito que vive em nós? Porque quando a gente grita, quando a gente berra, quando a gente não age com misericórdia, não é o Espírito Santo falando. Nós estamos colocando o nosso eu, a nossa vontade acima dele. E o Sermão do Monte nos chama para esse lugar, de corresponder ao que o Senhor precisa. Ele fala que nós somos o sal e a luz da terra. O sal trazendo influência, trazendo sabor, trazendo equilíbrio. Ele demais ele salga, mas sem ele perde o sabor. O Senhor fala que o sal que não salga, que não tempera, é jogado fora. Então nós conhecemos a Cristo para quê? Com qual finalidade? Para temperar o lugar onde a gente estiver. Ele também fala que ninguém acende uma lâmpada para pôr debaixo de uma bacia, que ninguém esconde uma cidade que é edificada no monte, porque ela chama atenção. Quando a gente chega na nossa casa que está tudo escuro, a gente acende uma luz, as trevas não conseguem competir com a luz. Se eu não estiver exalando a luz de Cristo, tem alguma coisa em que eu preciso resolver. Eu preciso ser diferente onde eu estiver. O evangelismo não é só falar das coisas de Deus, é impactar o local onde a gente vive. É a gente chegar no lugar e fazer diferença, as pessoas entenderem que a presença do Senhor chegou junto conosco. Se a gente, uma coisa para a gente refletir, se eu não falasse de Cristo com a minha boca, a minha vida ainda apontaria para Cristo? Quem olha para mim na rua de boquinha fechada, vê Jesus na minha vida? O meu filho e o meu marido veem Jesus em mim quando eu estou em casa? Ou Jesus é só quando eu estou dando aula? Sabe? Os questionamentos que a gente tem que fazer. Eu estava conversando com o Senhor hoje sobre a aula e falei: Senhor, eu não tenho condições dessa aula. O padrão é muito alto. E aí o Senhor ensina que não é sobre o que a gente pode fazer, é sobre como Ele transforma. Como a nossa vida é diferente se Ele for o cabeça. Se o Espírito Santo estivesse no nosso coração. Júlia, a aula não é sobre você, ou sobre o que você pode fazer. A aula é sobre mim. É sobre a vida que está humilde diante dos meus pés, exalando o reino de Deus. E o que essa vida pode fazer, sendo usada por mim. Então, se eu não falasse de Cristo, a minha vida apontaria para Ele. E em Mateus ele prossegue contando sobre a justiça do reino, Jesus fala que ele não vem para abolir a lei, mas ele vem para cumprir. E aí nós vamos ver várias vezes ele falando: ouviste o que foi dito pelos profetas, porém eu vos digo. Ele vai trazendo o seu padrão, A gente até costuma falar, sobre o dízimo às vezes. O padrão do Antigo Testamento é 10%. Quando a gente chega lá em Atos, era tudo. Dividiam tudo que tinha. E o padrão do Senhor é esse: eu quero o seu coração por inteiro. Eu não quero que você cumpra as leis que estão escritas no papel. E aí ele vem falando da ira, do adultério, dos votos. Não precisa fazer voto, mas se fizer, cumpra. Sobre a vingança, sobre orar pelos nossos inimigos, perdoar, amar, Não é amar o pai, a mãe, o irmão e as pessoas que nos fazem bem, como eu já falei no início. É a gente conseguir dobrar o joelho e orar por inimigo. Ou a pessoa que caluniou a sua vida chegar para você e falar: ora por mim.
e você orar com amor e gratidão e rendição diante de Deus e clamar pela misericórdia na vida dela. Com a mesma força que você clamaria se fosse seu filho, seu esposo, sua mãe. Não é apenas um comportamento interno, é a transformação do coração. Né? O Senhor fala que você não está fazendo nada demais se você orar pelos seus amigos. É fácil, a pessoa te ama. Ainda que ela te machuque em algum, porque nós somos assim, né? Nós machucamos até quem amamos. Você conversa, a raiva passa na hora e está tudo bem, né? E quando alguém fala alguma coisa que você não fez? Ontem o pastor estava falando disso no culto, né? Nós, quando nós não perdoamos, a gente atrai, inclusive, doença financeira na nossa vida, né? Porque a gente tem essa dificuldade de perdoar, ainda mais quando a gente acha que está certo, né? E aí o Senhor nos chama para esse padrão. Ore pelos seus inimigos, perdoe os seus inimigos. Ele ainda fala que se você for fazer uma oferta e se lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, você tem que largar a oferta, ir no seu irmão, pedir perdão, se resolver e só depois entregar algo para o Senhor. E às vezes a gente está fazendo aí tanta estripulia para achar que a gente compra o Senhor com o nosso dízimo, com a nossa oferta, e o nosso coração não está diante de Deus. Né? Não está recebendo. A gente está achando que ele está entregando tudo. Mas a gente não está conseguindo entregar nem o nosso coração. Né? E ele fala que aquele que deve vai pagar até o último centavo. Né? Não vai sair de frente do juiz sem pagar tudo o que deve. E ele fala tanto, ele sobe tanto o patamar que ele fala assim, se a sua mão direita te faz pecar, arranca e joga fora. E a mão direita era sinal de poder naquela época, ali, né, naquela situação em que eles viviam. E ele está dizendo que arranca o que tem de mais poderoso no seu corpo, porque é melhor você perder uma parte do que se perder. Né? Tamanha o quanto o Senhor está dizendo que é difícil esse padrão, o quanto esse padrão é alto, o quanto esse padrão não é só externo, né? Como a mudança vem de dentro. E o Senhor fala o seguinte, que a justiça do reino, né, nós precisamos trabalhar ela no coração, porque a ira é a raiz de todo ódio. Então ele fala o seguinte, no Antigo Testamento, nos profetas, falava-se que era mão por mão, olho por olho, dente por dente, e o Senhor diz que a gente não pode falar, irar-se contra o irmão, né? Ele ainda fala assim, ai daquele que fala que o irmão é um idiota, tem versões que falam que é um idiota, você vai pagar pelo peso de ter falado isso do seu irmão, né? E ele fala que o olhar traduz aquilo que nós somos, porque se o olhar é bom, o corpo todo é bom, né? Se o olhar é ruim, todo o nosso resto é ruim. Então ele fala o seguinte, que não adianta a gente pregar amor e viver uma amargura, né? Não perdoar. Ele fala também o seguinte, que nós, para a gente conseguir transmitir o Evangelho, com todo esse poder que o Evangelho tem, nós temos que nos curar primeiro. Olha como que ele faz com Pedro, né? Pedro nega, Pedro se ressente, desiste do Evangelho, diz que quer ser pescador de homens, e o Senhor vai encontrar ele na praia. Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Te amo. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai apacentar as minhas ovelhas. Não foi chamado para pescar. Foi chamado para falar das boas novas às pessoas. Povoar o céu. E ele precisou ser regenerado, ser transformado, ser curado de dentro para fora para conseguir sair. E o Evangelho, o Atos fala, né, que a sombra dele curava. Então ele sai de uma pessoa da desistência, né, e vai ser um pai na igreja, um grande homem do Senhor que a sua sombra cura. É isso que o Senhor nos chama.
Por isso esse período de discipulado, por isso que para evangelizar eu tenho que ser discípulo, porque eu tenho que ser curado. E às vezes são as suas mazelas que você experiencia, vão ser experiências para curar os próximos. E por isso é tão importante a gente viver em unidade e se relacionar, porque o relacionamento, ele expõe as feridas e cura. Amém? Vamos fazer um intervalinho e a gente volta já já. Isso, tomar uma água.
As crianças sonham. As pede para desligar. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Se você quiser deixar ela aqui, eu posso Tá frio? Nossa, que vocês ficam bem Fica. na direção da Igual de lá. Já também dependendo do ângulo que você fixa, também fica debaixo dele. fica debaixo.
Então vamos lá. Né? Nós encerramos dizendo que o evangelista ele precisa ser curado, né? Curado por dentro. E aí, prosseguindo o seu sermão, o Senhor começa a explicar como que tem que ser uma vida religiosa verdadeira, né? E religiosa no sentido de estarmos envolvidos com Deus, não dessa religiosidade que a gente vê hoje, esse conjunto de doutrinas, né? E aí ele vem trazendo para nós sobre dar esmolas, né? Chamando a nossa atenção de que nós temos que cuidar uns dos outros, né? Aquele que pedir emprestado, a gente não coloca juros, e toda essa situação da gente conseguir olhar para as necessidades do nosso irmão e conseguir atender dentro das nossas da nossa realidade também, porque nós vivemos hoje numa vida que não está fácil para ninguém, né? Sobrando não está para ninguém, mas às vezes você consegue encaminhar para onde consegue um remédio, encaminhar para a igreja ceder uma cesta básica, pagar uma conta de luz. Então o Senhor está querendo dizer que nós devemos nos preocupar com quem está ao nosso redor, com as necessidades, que o nosso pensamento não tem que ser o consumismo ou o acúmulo, né? Mas a gente tem que entender que tudo aquilo que o Senhor nos dá tem um propósito e que a gente faz um bem para o reino quando a gente usa daquilo que Ele nos dá para atender a necessidade dos nossos irmãos, né? Ele nos ensina a orar, né? Dizendo que não são as vãs repetições ou o show, que naquela época tinha muito, das pessoas ficarem ali na beirada do templo e orar alto para as pessoas verem que eles estão orando. E o Senhor quer ensinar o jeito que a gente orar, que é engrandecer o nome do Senhor, entregar tudo nas mãos deles, perdoar aqueles que nos ofendem, né? Pedir pelo pão de cada dia, porque o Senhor diz que se até nós que não somos bons damos coisas boas aos nossos filhos, ainda mais o Pai que é bom. Então ele me ensina que nessa oração, o nosso passo a passo é esse: engrandecer o nome dele, santificar o nome dele, pedir ajuda para escapar das tentações, para nós que a gente possa permanecer no seu chamado e que ele vai cuidar, né? A gente declarar a confiança que nós temos, que ele vai cuidar de tudo. Ele fala também do jejum, né? Que também não precisa ser um espetáculo. O jejum faz parte do seu secreto com o Senhor, porque o Senhor nos chama para uma vida de relacionamento, né? Ele quer se relacionar conosco. E a vida do crente é a vida do secreto. É o secreto que nos fortalece. A gente se enche no secreto para entregar o que a gente recebe, né? E esse é um lugar que nos mantém de pé, que nos mantém conhecendo o Senhor, né? Como que nós vamos evangelizar e falar das coisas de Deus, do reino dos céus, se a gente não ouve a voz do Senhor, né? E é o secreto que faz a gente ouvir a voz de Deus. Ele quer nos ensinar que a nossa motivação tem que estar alinhada com a vontade do Senhor. O jejum não é para aparecer. Ele inclusive fala, né, que nós temos que pentear os cabelos, né, ter um rosto viçoso para que ninguém entenda que nós estamos de jejum. Porque quem precisa saber é Deus, né? E Ele conhece a motivação do nosso coração. A espiritualidade do reino, ela é secreta, sincera e relacional. Então, não adianta eu participar do jejum de 28 dias da minha igreja para que o pastor saiba que eu estou jejuando, né? É o Senhor que precisa ver aquele coração se aproximando dele. A conexão com o Evangelho, né, com o evangelismo dessa vida que busca esse lugar secreto com o Senhor, o lugar onde a gente entrega para Ele as nossas mazelas e recebe do Senhor, é o lugar que faz com que a gente seja fortalecido, né? Quem fala de Deus precisa andar com Deus. E o andar com Deus é aquele momento em que você o encontra. No silêncio do seu quarto, no silêncio da sua sala, você que vai escolher o melhor lugar, mas o barulho do dia a dia, do cotidiano, te impede às vezes de se relacionar corretamente com o Senhor. Por isso o nosso secreto é tão necessário, né?
autoridade espiritual, ela vem do secreto. Sem o secreto, nós perdemos o poder no público, porque nós vamos nos enchendo daquilo que o Senhor nos alimenta quando nós nos encontramos com Ele. E aí o Senhor vem seguindo falando de quais são as prioridades do reino, né? Onde que os nossos olhos devem estar. Que nós não conseguimos servir a dois senhores, porque é impossível ser rico, né? Procurar riquezas e acúmulos e servir a Deus. Porque o Senhor fala que é para a gente dividir o que temos, que a gente precisa cuidar dos nossos irmãos. Mas se a minha intenção for o acúmulo e a soberba e a ganância, eu não vou conseguir ter esse coração de humildade, né? É legítimo que a gente trabalhe, que a gente conquiste as nossas coisas, que a gente também tenha uma vida confortável, porque o Senhor também quer que a gente viva bem, né? Somente o nosso coração que não deve estar nesse lugar, né? O Senhor fala que onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. E o nosso coração deve estar sedento pelo Senhor, e não pelas coisas que Ele pode dar, né? Quando o jovem vem conversar com o Senhor e o jovem fala que ele cumpre todos os mandamentos, ele fala, vai então, vende tudo que você tem, dá aos pobres e aí me seguir. E o jovem saiu triste, porque ele era dono de muitas coisas. Então, o coração dele não estava em servir a Deus, estava em continuar tendo toda aquela riqueza, né? Nós não precisamos abrir mão dos nossos sonhos, do nosso trabalho, das nossas conquistas de ter casa, de ter carro, de dar uma boa educação para os nossos filhos. Isso são coisas legítimas. Elas só não têm que ocupar o lugar do Senhor, né? O coração, onde que tem que estar a nossa ênfase? Onde está o coração do discípulo. Então, o reino, ele define valores e nos mostra que a confiança tem que estar em Deus. Tem um momento do Sermão do Monte que ele fala que os lírios, né, são mais charmosos, são mais voluptuosos do que Salomão, com toda a sua riqueza, né? Ou seja, ele quer dizer que ele está bem mais vestido, mais bonito, parece mais realeza do que Salomão já teve. E eles são cuidados pelo Senhor, e o Senhor fala, vocês não têm mais valores do que o lírio? Né? Então, que a gente precisa entregar esse coração nas mãos do Senhor. E o Senhor vem trazendo aí uma finalização no capítulo 7 de como deve ser então o nosso relacionamento com as pessoas. E ele fala que nós não devemos julgar, né? E aí o que a gente tem que entender? O não julgar não quer dizer que você não vai ter critério, né, para tudo que você ouve, porque você tem que discernir se tudo que você tem ouvido vem de Deus, né? Se as pessoas que estão pregando e te ensinando, estão pregando baseado na Bíblia, né? Não julgar os pecados e uma situação que distancia de Deus é diferente de você ter o discernimento se toda aquela situação, aquela ação e aquele ensino estão engrandecendo o nome do Senhor. Porque se for coisa ao contrário, não está em Deus. Então você precisa ter o discernimento se você deve acompanhar esse ensino ou não. Então, não julgar está dizendo que com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então, vamos cuidar quando a gente vai lidar com o pecado de alguém. Na maioria das vezes, ou até muitas vezes, a gente escuta que é sem vergonhice, que é falta de vergonha na cara e outras situações. Mas a gente não sabe a situação que a pessoa tem vivido. Então, o que a gente precisa? Dar um lugar à mesa. Vamos conversar. O que está acontecendo? Né? Como que a gente pode ajudar? Por que você não está conseguindo permanecer, perseverar? Por que você tem caído recorrentemente em pecado? Né? E o Senhor fala, vamos tirar a trave dos nossos olhos. Porque toda aquela religiosidade, onde os fariseus arrotavam santidade das leis decoradas que eles tinham, o coração era impuro. O coração não pensava no irmão. E é o que o Senhor está querendo dizer. Vocês são tão pecadores, vocês não vivem o reino, vocês não pensam em ninguém, mas vocês apontam o pecado de todo mundo, né? Então a gente precisa cuidar do outro com essa delicadeza e essa misericórdia,
né? O caráter, ele transforma e afeta diretamente os nossos relacionamentos, porque como fala lá no início, né, que o reino dos céus ele vai ser habitado por quem é misericordioso, por quem é pacificador, né? É assim também que a gente lida com os nossos irmãos. E no final do capítulo nós vamos entender que a gente tem que tomar uma decisão. E essa decisão vem através da obediência, né? O Senhor fala que nós temos que ficar atento aos falsos profetas, né? E às vezes o falso profeta está fazendo uma profecia correta, né? Quando a gente estuda o Pentateuco e Balaão é chamado a profetizar, as profecias que ele fez se concretizaram, mas o coração dele estava na arrogância, na necessidade de acumular riqueza, em querer dinheiro. Então a motivação dele não era o reino dos céus, não era fazer a vontade do Senhor. Então nós temos que estar alerta no meio que nós vivemos, né, para que a gente ouça os ensinamentos e consiga reconhecer se a motivação é engrandecer o reino de Deus, né? E se estivermos num lugar em que a gente perceba que a motivação não é engrandecer o nome do Senhor, esse não é o local em que nós devemos estar. O Senhor fala também que a gente tem que ter cuidado para que o nosso ensino não desvie o nosso irmão. Então, tanto a gente tem que ter a perspicácia e o discernimento se aquele ensinamento vem de Deus, como também de estar humilde aos pés do Senhor para ensinar aquilo que vem dele, para que a gente não desvie nenhum dos nossos irmãos, né? E o Senhor fala o quê? Que a porta é estreita, né? E a porta é estreita, o caminho é estreito. Ele quer dizer que não é fácil seguir esse caminho, né? Ele diz que ele é o caminho e ele é a porta. Mas para a gente passar, às vezes, num caminho estreito, até as mochilas daquilo que a gente carrega, a gente tem que deixar, porque só vai passar a gente. Então, a mochila da culpa, a mochila do meu eu, dos meus desejos, das minhas vontades, vão ficar do lado de lá da porta. Eu tenho que abrir mão de tudo que eu sou para que eu viva Cristo, né? E os verdadeiros discípulos, eles vão montar a sua casa na rocha que é Jesus. E a palavra, ele vem de uma forma gradativa, ensinando sobre o nosso caráter, sobre como a gente tem que se desenvolver, sobre como a gente trata as pessoas, como a gente se relaciona com o Senhor, para dizer que no final, se a gente estiver no fundamento que é o Senhor, a rocha, a nossa casa não será abalada. Então, é difícil viver o Sermão do Monte? Sim. Mas se o seu fundamento for Cristo, você vence a tempestade. Você vai vencer a ventania. Você vai vencer a enxurrada. Então, não basta falar ou só ouvir. É necessário também obedecer. Então, numa linha progressiva, o que o Sermão do Monte nos ensina? Nos ensina sobre caráter, onde a gente entende como devemos ser. A justiça, para a gente entender como nós devemos viver. A espiritualidade, que vai ensinar como nós temos que se relacionar com o Senhor, né? Um jejum e uma vida de oração verdadeiras, que a motivação é se aproximar de Deus. A prioridade da nossa vida com o Senhor, que é Ele que governa o nosso coração. Ele vai nos ensinar a se relacionar com as outras pessoas e no final a gente decide se a gente mantém esse tipo de vida, se a gente pratica, né, ou não. E aí, para finalizar, eu quero deixar duas situações, né? Eu quero aconselhar vocês a lerem o Sermão do Monte essa semana, risquem, escrevam, pesquisem, circula a palavra que não entender, pesquisa o que significa. E aí, vocês lendo, eu quero deixar algumas perguntas para a gente refletir, né? Dentro do Sermão do Monte, qual é o meu caráter que eu preciso mudar? Dentro dessa toda essa estrutura que o Senhor tem me levado a reconhecer a maneira que eu tenho que viver, o que está me impedindo de evangelizar? Como que eu tenho que viver o Sermão do Monte no dia a dia? Porque o Sermão do Monte é o padrão da vida cristã, é o que o Senhor espera de nós, né?
O Senhor espera que o nosso coração esteja voltado para a sua vinda, desejosos para que Ele chegue, né? Em oração para que Ele chegue, e obedecendo a sua ordenança de falar o Evangelho para que Ele chegue, porque Ele diz que depois que todo mundo conhecer o seu Evangelho, Ele volta. E Ele quer chegar aqui e esperar e encontrar essas pessoas e nos chamar pelos nomes. Então, nós temos que nos fazer conhecidos do Senhor. Então, o que está me impedindo ou o que eu posso fazer para viver o dia a dia, o Sermão do Monte? Qual vai ser a nossa aplicação prática dessa semana? Vocês vão falar, um deverzinho de casa. Vão falar de Jesus para pelo menos uma pessoa, tá? Demonstrar o caráter de Cristo intencionalmente, sabe? Você acorda um dia, você ora ao Senhor e pensa, hoje você é uma pessoa que vou ser mansa, hoje eu não levanto a minha voz, hoje eu não vou responder a alguém. Vocês vão escolher uma dessas características e vão tentar passar uma semana inteira com ela. E aí vocês vão orar por alguém todos os dias. De preferência, alguém que magoou, alguém que te machucou. Quero que nós vamos fazer esse exercício de orar por alguém em que a gente imagina que fez mal para nós. Isso aí pode ter sido uma palavra que machucou, não precisa ser um inimigo, mortal, mas é alguém que você está ali com o seu coração pesado. Ore por essa pessoa. Vamos ver como que essa semana vai transformar a nossa vida, que no final dessa semana, qual vai ser a ordem do Senhor em relação a essa pessoa. Amém? Então é sobre isso. Mais uma vez eu aconselho vocês a lerem o Sermão do Monte, e pedir oração ao Senhor, em oração ao Senhor, que Ele aponte o que nós precisamos melhorar e como Ele nos ensina a fazer isso, Porque o Senhor não nos deixa isolados, Ele cuida de nós em todos os momentos. Amém? Então eu vou orar para a gente finalizar. Pai, eu te agradeço pela sua palavra, Senhor. Como o Senhor é misericordioso em tudo que faz e ainda nos ensina como nos aproximar de Ti. Queima em nosso coração, Senhor Deus, para que possamos cumprir o seu chamado, declarar aos quatro ventos o seu Evangelho e tudo que o Senhor tem feito por nós e a novidade de vida que o Senhor traz. Nos leve para casa, Senhor Deus, de segurança. Cuide da nossa semana, Senhor Jesus. Deixe os nossos ouvidos abertos para que possamos ouvir a sua voz e que sejamos cada dia transformados pela tua palavra, a fim de sermos, Senhor, alguém que o Senhor reconheça e que o Senhor, naquele grande dia, nos chame pelos nomes, e nós esperamos a sua vinda, a sua volta. Te agradecemos, Deus, pedimos a Ti que nos mostre aquilo que precisa ser transformado, nos ajude, nos oriente, nos enche com seu Espírito e nos transforma com a sua verdadeira palavra. Assim te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.